Compõe o segundo painel o professor mestre Rogério Carlos Borne, a quem convido para ocupar um lugar no palco. O tema que ele nos apresentará será a natureza jurídica do Distrito Federal e dos territórios. Seja bem-vindo, professor. Pode tomar qualquer assento. Dr. Maurício dos Santos Pereira, presidente da UNAB, a União dos Advogados do Brasil, e que nos falará desde São Paulo. O poder originário é o tema tratado pelo Dr. Maurício. Boa noite a todos. Obrigado muito pelo convite. Seja muito bem-vindo, professor. E o professor Dr. Rafael Pereira de Menezes, diretor do Departamento de Pesquisa do Instituto Federalista, a quem convido para ocupar uma poltrona no palco, para nos falar sobre princípios e conflitos entre direitos e garantias. Bem-vindo, professor. A moderação do painel será feita pelo Dr. Fábio Condeixa, autor dos livros Direito Constitucional Brasileiro e Princípios da Simetria na Federação Brasileira. Compôs o grupo de pesquisa para a regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Ele nos falará do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o professor e mestre Rogério Carlos Borne, com o tema A Natureza Jurídica do Distrito Federal e dos Territórios. O senhor escolhe, professor, se o senhor preferir aqui. Ok. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar no 4º Fórum Federalista Nacional. Agradeço também aos apoiadores, o Instituto Federalista, aos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Mestrado e Doutorado da Unicuritiba, ao Ecossistema Anima, o Avança Brasil, a Serra Verde Express e a Sagres. Também cumprimento os ilustres integrantes da mesa, o professor Rafael Pereira de Menezes, o professor Maurício dos Santos Pereira, o nosso moderador Fábio Condeixa, e agradeço também ao Thomas Corantai, pela oportunidade de estar aqui, e todos os presentes, e todos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tenho um grande prazer de estar aqui na Unicuritiba, que eu sou egresso da Unicuritiba, então eu me formei na última turma, lá na Senadora Alencar Guimarães. E desde então é a primeira vez que eu estou retornando. Então é uma honra muito grande estar aqui na Unicuritiba, nesse prédio novo. O que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre o federalismo brasileiro, mas eu vou falar especificamente do Distrito Federal e Territórios, mas que vai envolver um conhecimento geral. Você está pensando, mas território existe? Existe. Já vou explicar mais tarde. Vamos começar com uma questão didática. Primeiro é necessário, dentro do federalismo, nós diferenciarmos a Constituição da República e a Constituição Federal. São duas coisas. Se for estudar bem a nossa Constituição, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil e dentro da Constituição nós temos a Constituição Federal. Por que a Constituição Federal? A Constituição da República Federativa do Brasil, ela envolve o Estado brasileiro, o Estado soberano, o Estado relacionado ao campo internacional. O direito que o Estado brasileiro tem de não sofrer intervenção nas suas leis, exceto em tratados internacionais. E o que é Constituição Federal?
A Constituição Federal, ela está embutida dentro da Constituição da República. Ela não está de uma forma muito clara. A Constituição Federal, ela abrange as competências e a organização da União. O que é a União? A União, ela não tem todos os elementos formadores de Estado. A República Federativa do Brasil, ela tem povo, território, governo e soberania. A União tem povo, governo, território e autonomia. Então, dentro da Constituição, tem competências que é do Estado brasileiro e competências da União. O que confunde? Quando eu dou essa aula na faculdade para os meus alunos, é que o presidente da República, ele representa a União e representa a União. Como nós estamos num Estado presidencialista, no Estado presidencialista, a União não é separada concretamente, materialmente, da República Federativa do Brasil, do Estado brasileiro. Então, na assinatura dos tratados internacionais, quem representa o Estado é a União. E quem representa a União é o presidente da República. Então, nós podemos identificar, dentro dessas competências, em regra, não é uma verdade absoluta, que tem certas formas que o Estado brasileiro ele se manifesta como União, como governo e como Estado. Por exemplo, quando você vai citar as leis complementares. As leis complementares, em regra, ela está falando do Estado como Estado brasileiro e não como governo. Além das leis complementares, as leis ordinárias, que disciplinam normas gerais. Então, vamos pegar a Lei Geral de Licitações, manifestação em nome do Estado brasileiro. Por quê? Porque se aplica aos estados, municípios e Distrito Federal. Dentro dos tribunais, nós temos um tribunal, que é um tribunal do Estado brasileiro, e o resto é da União e dos estados. Então, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, os juízes e juntas eleitorais. Eles podem se considerar que é um poder judiciário do Estado brasileiro. Por quê? Porque ele regulamenta as eleições no Estado, no Distrito Federal e nos municípios. Justiça Federal, da União. Justiça do Trabalho, é da União por causa da competência para as questões de trabalho. Justiça Militar, parece do Estado, mas é da União. A Justiça Militar, existe a Justiça Militar da União, a Justiça Militar dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo, estou confundindo os tribunais de justiça militar estadual, é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, esses três, né? Então, existem manifestações do Estado brasileiro que ele age em nome do Estado e ele age em nome da União. Nós temos um fato interessante que os decretos legislativos, quando o Senado se manifesta, em regra, é em nome do Estado brasileiro, e não da União. Principalmente quando ele aprova decreto legislativo. Decreto legislativo, ele está legislando sobre tratados internacionais. E tratados internacionais é a vontade do Brasil relacionado com a soberania. Outro fato interessante, por que os deputados e senadores tomam posse em 1º de fevereiro e não 1º de janeiro? Acontece o seguinte, que o Congresso Nacional ele está exercendo um ato de soberania. A posse dos senadores e deputados não é em nome da União, é em nome da República Federativa do Brasil. E vamos voltar à nossa posse, né? A posse do presidente atual. No dia que o Michel Temer, quando que ele terminou o mandato? Ele terminou o mandato em 31 de dezembro de 2018. Jair Bolsonaro assumiu em 1º de janeiro de 2019. Só que o Jair Bolsonaro, ele assinou o termo de posse às 4 horas da tarde. E o Temer deixou à meia-noite do dia anterior. Quem que era o presidente da meia-noite às 4? Então, o que acontece? Quando o Michel Temer deixou o cargo, ele devolveu o cargo para o povo. E quem que é o povo?
é o Congresso Nacional, são os deputados, principalmente. Os deputados receberam, de novo, receberam o mandato do povo e deram posse para o presidente, 4 da tarde. Mas aí não resolve o problema do 1º de fevereiro. Por que 1º de fevereiro? Porque, como se trata de um cargo de soberania, é o Congresso Nacional, que tem o poder mais direto do povo, ele tem que estar pronto por uma eventual não assunção do presidente do cargo. Então, ele tem que ter esse espaço de 1 mês, para que, se alguma coisa acontecer nesse mês, caiu o presidente, o vice-presidente, ou não tomar posse, ter um presidente do Senado, ter um presidente da Câmara, primeiro da Câmara, depois do Senado, para tomar esse cargo nesse tempo de 1 mês. Então, se colocou 1 mês a mais para o cargo do Senado e da Câmara dos Deputados, que vai estourar lá nas inelegibilidades, que pode virar uma inelegibilidade de 22 anos por causa dessa data, que é a minha tese de doutorado. Então, nós temos esta diferença, né? Essa diferença da Câmara dos Deputados, do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, e da União. Eu acho redundante dizer União Federal. Então, é da União. E o Estado, o governo brasileiro, ele não se manifesta só através da União. Ele se manifesta através da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal e dos territórios. E dentro desse sistema federativo do Brasil, nós temos algumas coisas assim bem estranhas, bem engraçadas, que se você for estudar tecnicamente não bate. O que é o Distrito Federal? O Distrito Federal, ela é uma mistura do Estado com o município. Por que existe o Distrito Federal? Para ele receber todos os tributos estaduais e os tributos federais e diminuir suas despesas, para que a sala de visita do Brasil esteja sempre impecável para receber chefes de estados estrangeiros. Então, o Distrito Federal ele recebe os 2 tributos e quase não tem despesas. Por que não tem despesas? Porque o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Distrito Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar são federais, não são distritais. Antes de continuar sobre o Distrito Federal, eu vou dar uma alongada lá para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal. E por causa do Rio de Janeiro, nós tivemos na história do Brasil um estado que tinha apenas um município. Então, antes da inauguração de Brasília, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal e tinha a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não era município. O Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, tinha o Rio de Janeiro. E daí o que acontece? O Rio de Janeiro, ele recebia os tributos estaduais, os tributos municipais. O Rio de Janeiro, ele também tinha uma indústria forte, como é até hoje, indústria, comércio, uma economia forte. E todos os tributos dessa economia forte ficava para o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Em volta, o que nós tínhamos? O estado do Rio de Janeiro com a capital em Niterói. No estado do Rio de Janeiro, com a capital em Niterói, era um estado pobre, que tinha baixa arrecadação e tinha como se sustentar, mas era um estado muito pobre. Então, o Rio de Janeiro recebia quase toda a arrecadação e o estado em volta, os municípios em volta eram pobres. O que aconteceu? Veio Brasília, foi inaugurado Brasília, Rio de Janeiro deixou de ser o Distrito Federal. O que acontece? Se ele se transformasse em município, toda a arrecadação dele, estadual e municipal, ia ser distribuído para o estado do Rio de Janeiro, com a capital em Niterói. E o Rio de Janeiro não se conformava com isso. O Rio de Janeiro não queria perder sua arrecadação. Então, o que foi feito? Se criou o estado da Guanabara, e o município do Rio de Janeiro foi efetivamente um município. Tivemos um estado com um município. Até que em 1975, o presidente Ernesto Geisel, com uma canetada, acabou com o estado da Guanabara e tirou a capital de Niterói. Ficou Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, fomos para onde? Para Brasília. A Constituição da República diz que
A capital do Brasil é Brasília. Mas Brasília não é município, não é Distrito Federal. Ele pertence ao Distrito Federal, mas não é o Distrito Federal. E Brasília não é Estado. O que é necessário para que exista um município e um Estado? Governo, povo, território, governo e autonomia. Brasília não tem autonomia. Brasília não é município. Brasília é um distrito. Dentro do Distrito Federal, o Distrito Federal é um ente federativo, mas Brasília é uma cidade. Ela não tem governo de Brasília. Inclusive, dentro do Distrito Federal, o plano piloto é chamado Brasília, daí nós temos cidades satélites em volta, que se chama Sobradinho, Guará, Gama, Taguatinga e outras cidades satélites. Então, a Constituição deveria dizer que a sede do governo brasileiro é o Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal, surgiu aquela mesma ideia de centralizar os tributos municipais e os tributos estaduais dentro do Distrito Federal. Para quê? Para que o Distrito Federal tenha uma arrecadação alta, não tenha despesas. Que o Distrito Federal recebe os tributos municipais e os tributos estaduais. E para diminuir as despesas, o Poder Judiciário. O Distrito Federal não tem Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Polícia Civil é mantida e organizada pela União, embora esteja no comando do governador. E a Polícia Civil é militar. Então, o que nós temos aqui, né? É uma mistura do município com o Estado, sem poder judiciário. Sem poder judiciário, porque o poder judiciário é federal. É um ente federativo que tem governador, mas não tem Constituição, tem lei orgânica. Ele não tem nem Câmara Municipal, nem Assembleia Legislativa, ele tem Câmara Legislativa. É uma mistura dos dois. E eu falei para vocês que o Tribunal de Justiça é um órgão federal, com competência estadual. Qual que é o nome? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mas existem territórios? Não existe. Território federal. Federal não existe. Só que a Constituição, ela tem toda a estrutura para que, se o Estado brasileiro, não o governo brasileiro, se o Estado brasileiro, ele precisar afastar as competências de determinada região, ele pode criar uma autarquia especial chamada de território, como já criou no passado. Antes da Constituição, nós tivemos Roraima, Rondônia, Amapá e Fernando de Noronha. No Paraná, nós tivemos o território de Iguaçu, que pegava o Paraná e Santa Catarina com a capital de Laranjeiras do Sul. E eu falei territórios, e eu disse para vocês, existe território federal? Não. Mas existe um território no Brasil, se chama Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ele foi estruturado dentro das regras da Constituição da República, relacionadas às normas para a criação do território federal. Fernando Noronha, ele fica muito longe da costa, foi criado para ser presídio, depois virou uma área de proteção ambiental. Existe uma autarquia, o administrador, chamado de administrador do Distrito Federal, ele é indicado pelo governador, com aprovação da Assembleia Legislativa do Pernambuco, e 7 cidadãos eleitos. Esta autarquia, ela não integra nenhum município, e ela recebe a repartição de receitas do estado de Pernambuco, que seria para os municípios, e os tributos municipais. Ali já tem outra inconsistência, né? Uma lei complementar do Pernambuco, que criou a lei orgânica do distrito de Fernando de Noronha, repassou os tributos municipais, só que o estado de Pernambuco não tem os tributos municipais. Então, ele delegou a capacidade para arrecadar um tributo que ele não tem. Mas por que ele fez isso? Porque funciona bem. É inconstitucional,
mas funciona bem dessa forma. Por que é inconstitucional? Para legislar, por exemplo, sobre direito eleitoral, é competência exclusiva na verdade, é da União, mas é do Estado brasileiro. E ali, na lei orgânica do Distrito de Fernando de Noronha, diz que haverá eleição para os 7 conselheiros e só em caso de urgência que a Justiça Eleitoral pode avocar aquela decisão. Para se criar o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, regras eleitorais, o distrito poderia ser criado, mas as regras eleitorais tinha que ter uma lei complementar federal, autorizando que o Estado de Pernambuco criasse essa lei complementar, lá pelo artigo 22, parágrafo único da Constituição, que diz que em matéria eleitoral e outras matérias, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre matéria específica, que seria o caso. Mas se presume constitucional, porque até hoje ninguém alegou, porque funciona bem desta forma, né? Então, nós temos essas inconsistências no Estado brasileiro, que se nós formos voltar lá para a Alemanha, lá para o Johannes Althusius, o criador das consociações que se transformou na nossa federação, nós vimos que tem algumas coisas diferentes em outros países. Por exemplo, o município. O Brasil é o único país do mundo que eu consegui descobrir que o município é um ente federativo. Em todos os outros países do mundo, é autarquia. Isso a partir da Constituição de 88. Que a Constituição de 88, a Constituição de 67, a Emenda 1 de 69, ela dizia que são entes federativos. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Não colocava o município. E o município é mais antigo que o próprio Brasil, né? Existia o município, não existia o país ainda, né? Então, existe essa inconsistência. Tem doutrinadores, como Roque Carrasa e mais outros, que dizem que o município não é ente federativo porque não tem poder judiciário. Eu vejo algumas cidades do interior que tem a Praça dos 3 Poderes, mas o município só tem 2. Se fosse abraçar essa tese, o Distrito Federal também não seria um ente federativo. O Distrito Federal também não tem poder judiciário. O município não tem representação no Senado. O Distrito Federal tem. E os territórios elegeriam 4 deputados, se existissem, territórios da União. Então, nós temos várias situações interessantes no Brasil, né? Situações que na nossa federação, às vezes é difícil saber como que se chegou a este ponto, né? Temos também o problema das conurbações. Às vezes as conurbações são tratadas como um ente federativo. E aqui, eu penso que se entrasse o voto distrital misto, você estaria criando uma federação dentro de um ente federativo, você estaria criando formalmente, com o voto distrital, um novo ente federativo. E nos demais países do mundo, nós notamos que ou é Estado unitário, ou é dividido só em Estado. E caso de países, se não me falha a memória, França e Itália, eles não são divididos nem em Estados. São todos autarquias. Na Alemanha são autarquias, e no Brasil nós temos essas incongruências em relação ao Distrito Federal e aos territórios. Nada que seja um problema para o Brasil. Tá? E então, era isso que eu tinha para delimitar algumas incongruências sobre a Federação Brasileira. Só para arrematar um fato interessante, né? Que a nossa Constituição de 46, até 46, era a República dos Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos é uma república centrípeta, que nasceram primeiro países soberanos, depois fizeram tratados e transformaram num país forte. Então, lá é Estados Unidos. E o Brasil gostou, colocou República dos Estados Unidos do Brasil, e aqui a nossa república é centrífuga. Nasceu o primeiro país e depois foi dividido por Estado. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Uni Curitiba. Agradeço a todos que estão acompanhando esse evento fantástico. Pela primeira vez estou participando, a convite do professor Thomas, do professor Rafael,
e de todos os integrantes do Instituto Federalista. Ainda não faço parte, mas quem sabe farei, né? Tenho essa vontade, e já estou assinando meu compromisso aqui, né? Gostaria de agradecer, em nome da Unicuritiba, o professor Eros, o pai do professor Eros. Ele foi meu professor aqui, um grande professor, trabalhei com ele também no Tribunal Regional Eleitoral, e é uma família que eu prezo e respeito muito. Inclusive, o pai dele foi meu orientador quando fiz o curso de graduação. O meu trabalho se transformou num livro, e ele fez o meu prefácio do livro. Então, eu tenho muitas alegrias de estar aqui, e agradeço mais uma vez o carinho de vocês. Muito obrigado. Agora, passando disso, passando essa questão, superada essa questão, eu gostaria de encaminhar uma pergunta ao Dr. Rogério Borne. Pode ser? Pode ser. Então, é o seguinte, tendo em vista o que o senhor expôs, o doutor expôs sobre a natureza jurídica do Distrito Federal, à luz da Constituição de 88, né? Essas mudanças todas pelas quais, né, o Distrito Federal passou, o Rio de Janeiro, que deixou de ser a capital, virou o estado da Guanabara, e depois acabou virando, né, a capital de um estado, né? O que o senhor acha da proposta? Não sei se o senhor está a par, mas da proposta de alçar o Rio de Janeiro novamente a capital, juntamente com Brasília. E o Brasil ter duas capitais, a semelhança do que ocorre em outros países. Há uma proposta, né, no Congresso Nacional nesse sentido, e isso é uma discussão, até um conhecido meu do Itamaraty, Igor Abdala, e ele já há muito tempo traz essa discussão. E eu realmente, assim, sendo bem sincero, eu não tenho ainda uma opinião bem formada a esse respeito. À primeira vista, me parece uma proposta interessante. Como o senhor é um especialista, demonstrou um profundo conhecimento nessas questões de natureza jurídica do Distrito Federal, gostaria de saber se o senhor tem conhecimento dessa proposta e entendo o que o senhor acha dela. Boa noite, professor. É uma honra discutir esse tema com o professor e com o público que está aqui, né? Eu estudei isso aqui, eu vou falar do direito comparado. Eu tenho muita ligação com a Alemanha, então eu já cheguei a participar de cursos em Leipzig, e a Alemanha tem uma coisa interessante. Quando terminou na Alemanha a Segunda Guerra, quando chegou lá na Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Isso não é novidade. E o que acontecia, né? A capital, Berlim, ficava no meio da Alemanha Oriental. Então, nós tínhamos a Alemanha Oriental e uma capital que metade era oriental, metade era ocidental. Como todos sabem, a Rússia não devolveu a parte oriental. E o que aconteceu? Teve que se mudar a capital para onde? De Berlim para Bonn. Então, para Bonn. Só que Bonn era uma cidade que não conseguia abrigar todos os órgãos de uma capital. Era uma cidade, ela não tinha estrutura. Então, o que você fez? Você colocou Bundestag, Bundesrat, o parlamento alemão, a chancelaria, a presidência, e o poder judiciário foi para onde? Foi para Karlsruhe. Karlsruhe é outra cidade onde ficou sediado o poder judiciário da Alemanha. E o que acontece? A Alemanha não tinha mais aeroporto, então se cresceu o aeroporto de Frankfurt, e o aeroporto de Frankfurt se tornou um dos maiores do mundo, o segundo e terceiro maior do mundo. Mas o que chama atenção aqui? Nós tivemos e temos na Alemanha duas capitais. Nós temos Karlsruhe, que é a Suprema Corte, e a capital terminou a Guerra Fria, foi devolvida à Alemanha Oriental, caiu o Muro de Berlim, a capital da Alemanha voltou para Berlim. O que ficou em Bonn? Ficou
algumas empresas estatais, a Deutsche Bahn, Deutsche Welle e a Deutsche Post. Mas o que acontece? Quando a Alemanha voltou para Berlim, capital, a Suprema Corte diz: eu não quero voltar para Berlim. Eu não quero abrir mão da minha independência. Eu não quero abrir mão da independência do Poder Judiciário. E a Suprema Corte está até hoje em Karlsruhe. Mesma coisa acontece na Bélgica, né? A Bélgica tem uma separação de capital, né? Mas em relação do Brasil, eu não sei hoje com a internet, com os meios de comunicação, com as tecnologias que nós temos hoje, se isso não gerará custos maiores para a União. Eu acredito que o problema hoje não é o Supremo Tribunal Federal estar em Brasília. A questão hoje é a questão política, a forma de investidura, dos ministros supremos, como eles são investidos, a quantidade, né? Lá na Polônia, eles estão tentando aumentar o número de ministros para que o presidente atual tenha a maioria na Suprema Corte, está tentando diminuir as garantias dos juízes, está no embate com o Parlamento Europeu. Mas eu acredito que não seria prudente se criar mais uma capital, mais uma estrutura, principalmente hoje que nós temos a comunicação. Se fosse no passado, que não tinha internet, não tinha sistemas de comunicação, eu acredito que seria prudente afastar o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Hoje eu não entendo assim. Eu comparei a Alemanha. A Alemanha tem umas coisas interessantes. Todo mundo conhece o recall. O recall é um sistema de destituição dos prefeitos, dos alcaides, lá nos Estados Unidos. A Alemanha, alguns municípios, têm o Abwahl. Abwahl significa desvotação. É um sistema parecido com o impeachment, e esse sistema é parecido com o impeachment, só que quem decide não é a Câmara Municipal, é o povo. E no Equador nós temos acho que é revocatória, nós temos o sistema, né? Mas vamos chegar no Brasil. Nós falamos de impeachment, o professor Fábio falou de impeachment, o professor Rafael falou de impeachment. Um estudo que eu estou fazendo no doutorado é do impeachment de governador, inclusive o professor é do Rio de Janeiro, né? O professor Fábio é do Rio de Janeiro. E o que acontece na nossa Constituição para ver a interferência do Poder Judiciário? A Constituição, ela diz que, a Lei 1079 de 50, ela diz que se a Constituição Estadual não disciplinar o processo de impeachment, se aplica a 1079 de 50. Mas nenhuma Constituição está disciplinando, porque o Supremo Tribunal Federal, com a Constituição de Santa Catarina, que repercutiu em outras Constituições, diz que o Estado ele não pode prever a inabilitação dos direitos políticos, que isso é competência da União, eu digo que é na competência do Estado brasileiro. E nós tivemos 3 processos de impeachment, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro, inclusive foi condenado o prefeito do Rio de Janeiro. E quem julgou, de acordo com a Lei 1079, 5 desembargadores e 5 deputados. Quer dizer, ali houve um julgamento pelo judiciário. Digamos que fosse em Santa Catarina, que pela admissibilidade, quem desempatou foi o presidente do Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, prevaleceu a decisão do judiciário e não dos representantes do povo. E daí o que aconteceu? Lá no Rio de Janeiro se aplicou a inabilitação por 5 anos. Eu entendo que não se aplica a inabilitação por 5 anos, mas sim a inelegibilidade por 8 anos. Porque em 1950 não existia o prazo de inelegibilidade. A partir do que a União se criou um impeachment, com uma inelegibilidade de 8 anos, eu acho que, embora um se chame inabilitação, outro seja inelegibilidade, eu acredito ali que a inelegibilidade derrogou a inabilitação
a inabilitação da Lei 1079/50. E qual que é a diferença? Pela inabilitação, o governador do Rio de Janeiro ele vai ficar, entre aspas, não a palavra técnica, inelegível, por 5 anos a partir da decisão. Da inelegibilidade, se fosse declarar inelegibilidade, ele ia começar a contar 8 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, nós temos esse conflito do ativismo judicial. Voltando ao impeachment ao assunto inicial, o impeachment do ministro do Supremo, e vamos cair no impeachment de presidente. O problema, vamos pegar como o processo é realizado hoje. O que está faltando? Uma obrigatoriedade do presidente do Senado, do presidente da Câmara, no caso do presidente, se manifestar. Então, o que acontece? O regimento interno das casas não coloca prazo para ele se manifestar, né? Então, o que acontece? Ele engaveta e pronto. Mas o próprio regimento diz assim, que se o presidente não acolher esse pedido, cabe recurso para quem? Para o plenário. Só que esta falha que tem na nossa legislação, ela não permite, ela permite que se encoste o processo e não se manifeste. Deveria existir uma obrigação do presidente do Senado, uma obrigação do presidente da Câmara de se manifestar. Se for pelo impeachment, vai para o plenário. Se não for, pode-se recorrer para o plenário. E ali está se manifestando um direito do povo, o povo representado pelo parlamentar, de uma resposta. O que está faltando ali é responsabilidade e responsividade. Então, o nosso processo de impeachment de ministros do Supremo, de presidente, tem suas falhas? Tem, mas a falha maior é essa, deixar que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, não se manifeste. Eu acho que tinha que ter um princípio parecido com o juiz é obrigado a se pronunciar. Ele está no papel de juiz ali, então ele tem esta obrigação de se pronunciar. Então, professor, me alonguei um pouquinho na sua pergunta, você perguntou da capital, né? Me alonguei um pouquinho, então peço desculpa por ter alongado um pouquinho a resposta, e ido parar lá no impeachment do governador de Santa Catarina e do governador do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o professor do Rio de Janeiro, então, está vivendo na prática essa situação do impeachment. Não é inédita que nós tivemos um em Alagoas, né? Inclusive no julgamento, lá na década de 50, no julgamento de um governador do Alagoas, acabaram matando pessoas a tiro, numa sessão de... E lá já teve o primeiro processo que foi julgado por 5 deputados e 5 desembargadores. Então, professor, espero ter respondido, ou próximo de ter respondido. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse ponto específico que o professor acabou de citar, sobre a falta de uma legislação que obrigue o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, né, colocar em apreciação os pedidos de impeachment, em especial dos ministros do Suprema Corte. Porque o regimento interno do Senado Federal, salvo engano, o artigo 371 ou 381, algo assim, que eu não me recordo, ele fala que ele deve respeitar o rito da Lei 1079, certo? E dentro do próprio regimento interno, certo? Se a gente seguir o rito da 1079, vai entender que, recebido o pedido de impeachment via protocolo, o presidente do Senado, por exemplo, não tem nenhuma autonomia ou legitimidade ou competência para fazer nada sobre o pedido de impeachment. Ele tem a obrigação de, na sessão seguinte, encaminhar esse pedido de impeachment à mesa do Senado, que tem a obrigação de observar os seus pressupostos de admissibilidade e ler o texto da denúncia em plenário. Então, quando o presidente do Senado engaveta o pedido de impeachment, seja ele qual for, inclusive eu tenho lá 2 já, e 2 deles com mais de 2 milhões de assinatura, ele está prevaricando e de forma direta, porque ele não tem o comando do Senado. A legislação fala que o Senado vai fazer a apreciação desse tipo de pedido.
e não ao presidente da Câmara, do Senado. Ele representa um único senador e ele não representa todo o Senado, os 81 votos do Senado. E, nesse sentido, o presidente do Senado pratica, sim, prevaricação, certo? E aí retorna tudo aquilo que a gente acabou de falar nessas palestras. O nosso, como poder originário, a gente tem o poder de obrigar que isso seja feito. E se a mesa do Senado não avoca o pedido de impeachment, no caso de pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ela teria que avocar o pedido de impeachment das mãos do presidente do Senado e fazer o procedimento que está constando na Lei 1079. Fazer a leitura no plenário da Câmara, depois de verificada a admissibilidade, para que seja, então, eleita a comissão especial exclusiva para isso, que é a única que pode fazer um parecer jurídico a respeito da proposta feita vindo da denúncia. Então, professor, eu, contrariamente do senhor, penso que a legislação está aí. O que falta mesmo é que a gente exija que ela seja colocada de forma clara e precisa e aplicada na conformidade que a lei está aí, né? É só esse ponto, porque eu venho batendo nisso há bastante tempo e, inclusive, já fiz peticionamento no Senado indicando a prevaricação do senador presidente e com todos os outros senadores que estão deixando de fazer a função que é para a qual eles foram eleitos, né, por conta simplesmente de uma acomodação. O presidente do Senado não tem capacidade nem legitimidade para arquivar nem engavetar nenhum pedido de impeachment. Era esse o ponto que eu queria falar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer as respostas, as colocações, né? E eu peço desculpas, mas agora eu vou ter que encerrar o evento pelo avançar da hora, né? Nós já temos aqui muitas questões para serem discutidas, né? Eu mesmo fiquei com inquietações, posso conversar depois com os palestrantes, mas, infelizmente, a gente agora já está estourando o nosso tempo regulamentar aqui. Mas eu agradeço a todos, foi muito proveitosa essa apresentação. Eu gostaria de saudar, né, os colegas aí do Instituto Federalista, o presidente do Instituto Thomas e aos palestrantes todos. Um forte abraço, né? E é isso aí, pessoal. Passa a palavra aí para o doutor. Agradecemos aos professores pelas elucidativas palestras desse segundo painel do 4º Fórum Federalista Nacional. Esse painel já se encontra gravado nos canais, em especial no YouTube. O canal no YouTube é youtube.com/Instituto Federalista. Convidamos todos para o 3º painel na próxima segunda-feira, às 20h30, nos mesmos canais, diretamente do auditório principal do Unicuritiba, com o tema Federalismo, Poder e Educação. Agradecemos a todos nesse dia e que tenham uma boa noite e uma ótima final de semana a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.